Hoje a nossa conversa está imperdível. Quem nunca ouviu falar sobre endometriose? E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Rogério. Eu sou a Thaís, psiquiatra. Eu sou a Dani, psicóloga. Você está no tempo próprio. Rogério, pedi para você se apresentar. Bom, pessoal, meu nome é Rogério, eu sou médico ginecologista e eu atuo com pacientes com endometriose. Minha área de atuação é endometriose. Trabalho tanto no sistema público como no sistema privado, e hoje a gente atende prioritariamente pacientes com endometriose. E você se interessa muito e se dedica bastante a divulgar informações sobre esse assunto, né, Rogério? Sim, a gente hoje em dia tem muita informação equivocada na internet, então a gente procura aí com bastante carinho tentar oferecer informação de qualidade. Então eu acho que assim é importante a gente divulgar informação de qualidade para as pessoas. Posso te perguntar como você chegou até a endometriose, né? Porque a ginecologia tem a ginecologia, a obstetrícia, são tantas áreas. Qual foi o seu caminho até? Então, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz residência de ginecologia e aí eu fui para a área de cirurgia laparoscópica, de vídeo. E aí a gente percebeu que esse público de endometriose, que é um público muito grande, necessitava bastante de especialistas. Então por isso que a gente acabou migrando para essa área. Hoje em dia, felizmente, já tem muito médico atuando, bons profissionais atuando nessa área, mas que há 15, 20 anos atrás era bem escasso ver profissionais especializados em endometriose. Agora minha pergunta hoje a gente fala mais sobre endometriose, né? Acho que muito tem de ter aumentado o acesso às informações, mas está aumentando a incidência de endometriose? Tem tido mais diagnóstico? As pessoas estão tendo mais endometriose ou estão sendo feitos mais diagnósticos? Eu vou pedir para você guardar a pergunta dela, eu vou fazer uma anterior ainda. Explica o que é endometriose, porque muita gente não sabe o que é. Boa pergunta, Dani. É assim, para quem não sabe o que é endometriose é quando o tecido que reveste o útero internamente, ele acaba se implantando em outras regiões fora do útero. Então, eu gosto de explicar isso para os pacientes porque existe uma dificuldade para as pessoas entenderem de onde surgiu essa doença. Então, eu uso um desenho assim. O útero ele é todo revestido internamente por um tecido chamado endométrio. Durante a vida reprodutiva da mulher, mensalmente esse endométrio se prolifera para que esse útero se prepare para receber uma gravidez. Quando a mulher não engravida, existe uma queda dos níveis hormonais e todo esse tecido que reveste o útero por dentro se descama e vai embora como menstruação. Então eu falo para elas, gente, a menstruação nada mais é do que o tecido que se formou dentro do útero, preparando esse útero para receber uma gravidez, e a partir do momento que você não engravidou, esse tecido se descama e vai embora como menstruação. A principal teoria que explica o aparecimento da endometriose é que parte desse sangue que deveria ir embora, ele reflui através das tubas uterinas e vai para dentro do abdômen. A gente chama isso de menstruação retrógrada, e a pessoa que descreveu isso a gente chama de teoria de Sampson, que é o pesquisador que descreveu essa teoria. Então assim, o sangue, né, as células endometriais acabam indo para dentro da barriga da mulher e elas vão aderindo aos tecidos dentro da barriga. Então assim, ela pode se aderir ao peritônio, ela pode se aderir à bexiga. Então mulheres que têm endometriose na bexiga geralmente têm sintomas urinários, vontade de urinar o tempo inteiro, sangue na urina. Mulheres que têm endometriose na região de trás do útero, elas podem ter dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia. Mulheres que têm endometriose na parede do intestino, elas podem ter dor para evacuar, sangramento durante a constipação, diarreia, sintomas variados intestinais. Então, assim, a endometriose ela é uma doença que pode ter diversos sintomas dependendo do local onde ela se encontra. Então, isso é importante. E esse endométrio que reflui, ele se instala, né? Pode se instalar em várias localizações. Ele é também responsivo aos hormônios? Perfeito. Da mesma maneira que o endométrio de dentro do útero ele recebe estímulo hormonal,
o endométrio que está fora do útero, ele também é estimulado pelos hormônios. Por isso que, até uma coisa interessante, mulheres que têm endometriose e que fazem reposição de hormônio, às vezes a endometriose pode ter uma pequena piora. Então, sim, mulheres que têm endometriose podem fazer reposição de hormônio, mas elas podem ter sintomas em decorrência da reposição hormonal. Porque é como se aí esse tecido, a menstruação ocorresse Dentro da barriga. Olha, para vocês terem Não ideia, tem por onde sair. não tem, Então vai ficar ele aí. vai proliferando. É muito interessante, tem pessoas que têm endometriose na cicatriz umbilical. E eu tinha uma pessoa, uma paciente, que ela trabalhava na área da saúde e ela usava roupa branca. Todos os meses, quando ela menstruava, ela sangrava pelo umbigo. Uau. Incrível. Ela usava um absorvente, colocava uma calcinha por cima da cicatriz umbilical para poder trabalhar. Então, É ver claramente como funciona o nossa, movimento. impressionante. E ela tinha sintomas no período menstrual. Então, assim, esses sintomas, a endometriose, ela compromete principalmente mulheres na idade reprodutiva. Então, idade reprodutiva é aquela mulher que já menstrua, então dos 13 anos até o momento da menopausa, em torno de 50 anos. Então, a população que mais é atingida pela endometriose são as mulheres nessa faixa etária da idade reprodutiva. Então, dos 13 até os 50 anos. Então, é possível um diagnóstico com 13 anos, né? É possível um diagnóstico com 13 anos. E isso é incrível, porque assim, geralmente as mulheres que têm endometriose, elas começam a apresentar sintomas desde criança. É aquela menina que falta na escola por causa de cólica menstrual, é aquela menina que fica de cama toda vez que fica menstruada. Que a menstruação é uma doença. A menstruação é extremamente Né? incômoda. É uma doença. Ela restringe a existência. Isso. É tanto prejuízo, a menstruação não é para ser uma doença. A gente pode ter alguns incômodos, tal, mas nesse nível, né, como você está falando. E é engraçado porque existia uma cultura antigamente, tanto das famílias como dos profissionais da saúde, que ter dor é normal. E até hoje eu escuto isso, quando você casar passa, ou quando você tiver filhos passa. Esse é o maior equívoco que pode acontecer, porque enquanto isso acontece, essa doença está piorando. E por isso que tanto aqui no Brasil, como nos países dos Estados Unidos e Europa, o tempo médio entre o início dos sintomas da endometriose até o seu diagnóstico pode variar de 8 a 12 anos. Ou seja, uma pessoa passa 12 anos passando dor até que ela chegue num especialista e faça o diagnóstico da endometriose, por causa dessa negligência que existe dos sintomas dela. Não só uma negligência, mas uma culpabilização da pessoa, né? Como se fosse uma pessoa fraca, uma pessoa fresca, Que não uma dá pessoa conta histérica. de algo que é natural. Exatamente. Né? Que a menstruação é As natural. pacientes comentam Elas isso comigo. sofrem muito. Ela fala assim, doutor Rogério, chegou uma hora que eu parei de falar que eu tinha dor, porque as pessoas da minha própria família e do meu trabalho começaram a achar que eu era uma frescura, ou que eu estava inventando essa dor. Então, assim, eu acho que essa é a mensagem que a gente leva para porque, assim, a menina, desde jovem, que tem dor, que tem cólica menstrual, que precisa faltar da escola, tipo, essa menina que ela tem que ser tratada para que isso não vire um problema maior no futuro. Eu até te perguntei, porque eu tenho, né, paciente jovem, Jovens. de 13 anos, que começou a ter sintomatologia, e eu ouvi, né, já ouvi, não se faz, e como eu conheço, né, Não. você, tem o Fernando, eu sei que esse diagnóstico é possível ser feito. Eu também tenho uma paciente, isso que me impactou muito, porque ela começou a passar comigo, acompanhar comigo por questões de ansiedade, questões de saúde mental, já ali perto dos 25 anos, mais ou menos. E ela trazia as coisas pra mim e eu comecei a pesquisar endometriose, né? Eu falei, eu tô achando, olha, isso não tá natural. Não é normal. Não é normal e tal. E a encaminhei, né, pro grupo de vocês, e realmente ela teve o diagnóstico de endometriose. Depois desse do diagnóstico, isso foi um momento, ela chorou. Um divisor de águas na vida dela. Divisor de águas. Porque aí você Ela deixa chorava. de ser louca. Não, mas entendeu? ela isso. falava isso pra mim, ela falava assim, nossa, eu fico pensando, olha, isso é profundo, se eu tivesse tido esse diagnóstico antes, se eu teria tomado as decisões de vida Sim. que eu tomei, porque isso impactou tanto a minha vida, que muitas decisões eu tomei com isso interferindo. Então, ali. muito, isso me marcou pessoalmente como Sim. profissional. Na verdade,
você mudou o futuro da vida dessa menina. Porque se ela continuasse passando por essa dor durante muitos anos, ia chegar um momento que essa endometriose ia estar numa situação tão grave, que é o que a gente pega diariamente, são meninas que falam, eu tenho dor desde que eu menstruei a primeira vez. E agora, com 40 anos, olha a minha situação. Então é isso que a gente não quer, é evitar que isso ocorra, entendeu? Como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico, primeiro, quando a gente vai conversar com a paciente, a gente tenta entender a dor. Então, assim, a dor da endometriose, geralmente ela está associada ao ciclo menstrual. Lógico, tem pessoas que têm dor fora do ciclo, tem pessoas que têm dor o tempo inteiro, tem pessoas que têm dor quando vai evacuar, quando vai urinar, quando vai ter relação, mas esses sintomas, eles se intensificam durante o período menstrual. Lógico, 17% das pessoas que têm endometriose são assintomáticas. Esses casos são os mais complexos, porque são pessoas que nunca tiveram sintoma nenhum e durante um exame de rotina a gente diagnostica a endometriose. Mas a imensa maioria das mulheres tem muita dor. E aí, primeiro a gente tenta entender essa dor. Depois disso, o exame físico. É importante a gente examinar a mulher. Por exemplo, essa moça que eu comentei com vocês, que tinha endometriose na cicatriz umbilical, ela tinha um nódulo na cicatriz umbilical. Existem mulheres que durante o exame físico, quando a gente vai examiná-la, ela sente dor no útero, dor na região pélvica. Então isso é fundamental. Mas hoje em dia a gente tem exames diagnósticos que são incríveis para um diagnóstico mais preciso da endometriose. Então a gente usa ressonância magnética, um ultrassom, que é um ultrassom específico com preparo para avaliação de endometriose. E com um operador. Isso, um profissional. Isso. Preparado, né? Que ele tem que saber o que ele está buscando. Exatamente, porque isso é outra coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem. Porque muitas mulheres falam assim, mas eu já fiz ultrassom todo ano. Não é qualquer ultrassom, é um ultrassom para avaliação de endometriose. E isso, nós aqui no Brasil, a gente tem excelentes profissionais, inclusive vem gente do mundo inteiro aprender com os profissionais daqui do Brasil como se fazer esse tipo de ultrassom, que é um ultrassom direcionado, não é um exame que dura 5 minutos, geralmente é um exame que dura de 30 a 60 minutos, e é um exame que é feito por alguém que vai buscar essa doença, entendeu? É muito importante. E aí, por que isso é importante? Quando a gente vai tratar uma mulher com endometriose, a gente precisa saber qual é o grau dessa endometriose. Se essa endometriose é uma doença leve, se ela é uma doença moderada ou se ela é uma doença muito grave. Dependendo do grau dessa endometriose, eu posso direcionar essa mulher para um tratamento clínico com remédio ou para um procedimento cirúrgico. Essa é uma grande pergunta das pacientes, né? Se toda endometriose o tratamento é cirúrgico? Não necessariamente. Então a endometriose ela pode ser tratada clinicamente, com analgésicos, com anti-inflamatórios, com anticoncepcional. Eu comentei com vocês que a principal teoria que explica o aparecimento da endometriose está associado com o fluxo menstrual. Existem estudos que falam que tanto faz a mulher menstruar ou não. Porém, na nossa vivência clínica, a gente observa que a mulher com endometriose, quando ela fica sem menstruar, ela se sente melhor. Então, ela tem menos cólica, menos dor. Tudo bem que isso, com relação à evolução da doença, os estudos mostram que é semelhante, porém a qualidade de vida daquela mulher quando ela não menstrua é melhor. Além disso, hoje a gente tem falado muito da tal dieta anti-inflamatória. Assim, antigamente as pessoas não acreditavam na dieta anti-inflamatória, então hoje a gente acredita que dependendo dos alimentos que a gente coma, isso tem uma capacidade de inflamar o nosso organismo como um todo. E a endometriose, por ser uma doença inflamatória, ela tem os seus sintomas agravados quando a gente ingere determinados alimentos. E eu lanço um desafio para as minhas pacientes. Eu falo assim, porque é difícil fazer uma pessoa acreditar nessa questão da dieta. Aí eu falo assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer essa dieta por um período de 3 meses. Se você achar que melhorou, você prossiga. Se você achar que não fez diferença, você desencana e volta a comer como você comia. A maioria delas chega e fala assim, não é que você tinha razão, depois que eu comecei a me alimentar melhor, eu estou sentindo melhor, então eu estou tendo menos sintomas, e hoje eu não
não quero mais ingerir determinados alimentos porque eu sei que eu pioro quando eu ingiro esses alimentos. Agora, Rogério, vamos fazer um parêntese para Vamos. falar sobre o que é uma dieta anti-inflamatória, porque tem muita coisa no Instagram, no YouTube, nas mídias sociais demonizando muitos alimentos, Sim. falando que eles são completamente inflamatórios e muitos não são, e colocando a dieta anti-inflamatória como uma dieta extremamente restritiva. Então a pessoa não vai poder comer nada. Não é que ela é muito restritiva, né? Você tem uma liberdade para comer, mas tem uma... Então o que a gente pega bastante hoje? Alimentos industrializados e embutidos, alimentos que contêm muito açúcar, muita farinha branca. Então esses são os piores alimentos, e carne vermelha. Carne vermelha é extremamente irritativo e inflamatório. Então a gente pede para ela durante um período, né, ficar sem ingerir açúcar, alimentos industrializados e embutidos e carne vermelha. Não só tirar, né? Colocar coisas anti-inflamatórias. Exatamente. Então, E aí tirar, né? a gente inclui, né? Eu até falo para os pacientes, cúrcuma. Cúrcuma é incrível. É incrível. E aí E é um dos suplementos, um dos suplementos que mais estudos tem. Eu peço para ela ingerir tanto no alimento, como eu dou um composto para ela manipular, ingerir cúrcuma, coenzima Q10, resveratrol, que são substâncias extremamente anti-inflamatórias e antioxidantes. E aí eu acho que... E elas falam, poxa, doutor, depois que eu comecei a ingerir cúrcuma, essas coisas, eu tô me sentindo melhor. Sim, sem dúvida. Então, tudo aquilo que ajuda no trânsito intestinal, ajuda também a melhorar os sintomas da endometriose. Eu tenho um pequeno foco, né, de endometriose. O meu demorou muitos anos, porque eu sempre fiz um tratamento para uma dor crônica que eu tenho nas Lombar, costas, na né? E lombar. você nadadora era atribuído a isso, sempre foi atribuído. borboleta. Então sempre foi atribuído ao excesso de treino que eu tive dos meus 7 aos 26. Sim. Então foi um pouquinho aí, deu uma... Eu tenho as lesões que... Sim, vêm decorrência disso, da atividade. Do excesso de atividade. Mas como eu sempre tive uma alimentação muito boa, sempre foi uma alimentação inflamatória, sempre fiz atividade física, eu nunca senti a diferença dentro da menstruação e eu nunca senti muita dor. É uma dor chata. Aquela que tipo, cara, esse negócio... De novo, né? De novo. E olha que curioso, quem fez o diagnóstico, quem foi atrás de falar, olha, vamos investigar esse negócio, foi a minha acupunturista. O meu ginecologista há anos que passava com vários, né, mudando ao longo, e ninguém nunca desconfiou. Nunca valorizou. Nunca falou. Então, isso que eu acho que é importante. Porque como eu nunca tive grandes alterações, e aí ela falou, essa sua dor tem uma cara de endometriose, o que você acha? Ela me tratando com acupuntura e tal. E aí eu falei, tá, e aí essa coisa, mas eu faço ultrassom todo ano. E tá sempre normal. Tá sempre tudo ok. Ela falou, vamos fazer um pedido de ressonância, dá uma olhadinha. E aí na ressonância realmente veio, mas assim, mínimo, tanto Sim. que nem analgésico eu uso. Nada, né? Só dieta e acompanhamento. Mas até é interessante a gente falar, voltando aqui na questão da dieta anti-inflamatória que você passa no desafio com as pacientes, que elas melhoram, que a gente tem levado uma vida mais pró-inflamatória. Muito, extremamente. E por isso foi a grande salvação, na verdade, de não ter grandes sintomas, foi o estilo de vida. Mas por isso aí vem aquela minha pergunta. Está aumentando? Então, boa pergunta. Na verdade, a gente acha que sim, que está aumentando, por vários motivos. O primeiro deles é porque a gente tem melhores métodos diagnósticos hoje. Então acreditamos que antigamente tinha, sim, endometriose, mas não era feito o diagnóstico porque a gente não tinha ressonância, não tinha ultrassom com preparo, nada disso. Segundo motivo é os hábitos. Então as pessoas estão se alimentando muito mal, então isso a gente acredita que também interfere essa questão inflamatória. E o terceiro é que antes as mulheres tinham mais filhos. Elas engravidavam cedo e elas tinham muitos filhos ao longo da vida. Vamos lembrar que quando a gente engravida, a gente coloca o nosso ovário, o nosso sistema em pausa. Exatamente, não menstrua. E aí você passava o tempo da gestação sem menstruar
e grande parte do tempo da amamentação sem menstruar. Então você ficava um período longo sem menstruar, então a gente acredita que isso pode ter relação, porque as mulheres engravidavam cedo e elas tinham vários filhos ao longo da vida. Hoje as mulheres, elas têm menos filhos e elas engravidam mais tarde, por uma série de motivos, carreira, família, enfim, e elas deixam para engravidar mais tarde. Durante esse período ela passa mais tempo menstruando, e a gente acredita que isso pode favorecer sim o aparecimento de focos de endometriose. Interessante. Aliás, endometriose e infertilidade. Pois é. Para vocês terem ideia, endometriose é a principal causa de infertilidade no mundo. Então, de que maneira que a endometriose pode interferir na fertilidade? Eu acho que isso é muito legal. Porque, assim, a presença das células endometriais dentro da região pélvica, ela pode causar um processo inflamatório tão intenso. Primeiro de tudo, ela torna esse ambiente um ambiente inflamado, um ambiente não favorável para uma gestação. Imagina você plantar uma semente numa terra que não está boa. Imagina, você tá com um machucado no braço, tá inflamado, tá quente, dói. Então, ela tem células inflamatórias, aquele ambiente, ele está completamente não preparado para uma gestação. Isso, é inóspito, isso. E aí você vai colocar um embriãozinho para se desenvolver ali dentro, ele não vai conseguir se desenvolver. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, a endometriose, ela pode obstruir as tubas uterinas. E aí o sêmen não consegue encontrar o óvulo e não fecunda. Terceira coisa, acredita-se que principalmente quando você tem endometriose nos ovários, você tem uma ovulação prejudicada e a qualidade dos óvulos podem ser inferiores. Então são óvulos que fecundam menos. Então, são 3 os principais fatores que interferem na fertilidade da mulher com endometriose. Então, a questão da ovulação e os óvulos de qualidade um pouco inferior, quando a endometriose compromete o ovário, a questão das tubas uterinas e a questão do processo inflamatório. Porque às vezes a gente vê que o ovário está bom, as tubas estão pérvias, mas a gravidez não pega. E aí a gente faz uma pesquisa de células inflamatórias e isso mostra pra gente que tem uma quantidade de células inflamatórias tão grande naquele útero que isso dificulta um processo gestacional. Acho que uma coisa também bacana pra acrescentar aqui para as pessoas, por exemplo, vou mostrar um machucado que eu fiz, um corte recente, que eu fiz. Então, quando a gente tem um machucado, quando uma mulher tem células endometriais na barriga e ela sangra dentro da barriga, aquilo gera uma inflamação que depois gera uma cicatrização. Isso. E essa cicatrização, então, vamos lembrar, quem já machucou. Como que é o tecido, dessa região de cicatrização? Você vê que é um tecido mais endurecido, isso. Com menos então, colágeno, aderências, tudo isso. Então, tudo isso favorece a dificuldade para engravidar. Então, às vezes a gente é procurado por mulheres que desejam engravidar e não estão conseguindo, e durante a investigação descobre-se endometriose. E aí vem um assunto que é muito polêmico entre os médicos, toda mulher com infertilidade, ela precisa ser operada. Então, a resposta que a gente tem neste momento é que não. Então, assim, mesmo a mulher com endometriose, ela pode engravidar desde que ela não tenha dor, desde que ela não tenha obstrução intestinal, desde que ela não tenha obstrução de vias urinárias, ela pode engravidar através de técnicas de reprodução assistida. Então, não obrigatoriamente ela precisa ser operada. Porque, assim, é comum, às vezes, as mulheres procurarem o médico ginecologista com quadro de endometriose e ser oferecido para essa mulher um tratamento cirúrgico. Porque acreditava-se que ao remover esse tecido inflamatório, isso favorece um aumento da taxa de fecundação. E, inclusive, agora no ano de 2024, saiu um estudo falando disso. E aí, os profissionais que defendem o tratamento cirúrgico para engravidar, pegaram esse estudo e falaram, poxa, é isso que a gente precisava. Mas assim, toda vez que a gente tem um congresso, os grandes congressos que tratam sobre o assunto da endometriose e que reúne especialistas do país inteiro, do mundo inteiro,
existe uma discussão enorme sobre esse assunto. Então, o que se estabeleceu entre os profissionais especialistas de endometriose? Naquelas mulheres que não têm uma indicação cirúrgica, uma obstrução intestinal, uma obstrução urinária, ou até mesmo um quadro de dor muito intensa, a princípio é oferecido para ela um tratamento de reprodução assistida. Naquelas mulheres que tentaram tratamento de reprodução assistida e não teve sucesso, depois é oferecido o tratamento cirúrgico. Então, estabeleceu-se essa regra. Um protocolo, quase. Exatamente, um protocolo. Porém, frequentemente, aí a gente tem que estudar caso a caso, né? Porque tem mulheres que chegam no consultório e elas falam, doutor Rogério, eu não tenho como pagar um tratamento de reprodução assistida. Cara. E aí, às vezes, a gente tem que ver caso a caso. E muitas vezes a gente acaba oferecendo a cirurgia para melhorar as condições daquele ambiente para favorecer a gravidez. Mas, assim, normalmente a gente opta primeiro para começar o tratamento através das técnicas de reprodução. A não ser que ela tenha dores muito intensas, ou um cisto de ovário muito grande, ou aquelas condições que eu falei de obstrução intestinal, aí a indicação cirúrgica é por causa das outras comorbidades e não pela gravidez em si. Existe fator genético para endometriose? Então, isso é algo que está sendo muito estudado e, assim, alguns estudos preliminares aí, alguns dados preliminares falam que sim. Então, a gente tem núcleos familiares com várias pessoas com endometriose. Então, a gente acredita que sim. A minha paciente de 13 anos, Tem várias a pessoas. mãe tem endometriose. Então, quando ela começou já com esse quadro, a gente... Vocês suspeitaram. Eu ia perguntar isso, se tem alguma, porque parece que tem a sensação que dá, não sei se é verdade ou não, que tem mulheres que têm uma maior predisposição. Então, assim, eu conheço mulheres que já operaram e aí volta muito rápido. Isso. Né? Então, aí é importante isso. Veja, muitas mulheres o sangue volta pelas tubas uterinas. E por que nem todas desenvolvem a endometriose? Então acredita-se que tem um fator genético e um fator inflamatório imunológico que favorece que algumas mulheres essas células grudem em vez de serem absorvidas. Porque assim, foi feita uma pesquisa, isso nos anos 90 mais ou menos, que pegaram e viram que cerca de 95% das mulheres tem essa menstruação retrógrada. Então o sangue reflui. Espantado. Tanto que quando a gente faz cirurgia nos pacientes, por qualquer outro motivo, sempre tem sangue lá, porque é o sangue da menstruação. E aí, por que nem todas isso desenvolvem endometriose? Então, só 15% das mulheres desenvolvem. Então, acredita-se que tem um fator aí inflamatório, imunológico, que favoreça que algumas mulheres tenham esse sangue. E quando você fala assim, por que algumas mulheres passam por cirurgia e a doença volta? Então, a gente acredita que assim, além de ter toda essa questão associada ao refluxo de sangue, algumas vezes a gente pode ficar microcélulas de endometriose que não são visíveis a olho nu e que muitas vezes não são removidas durante o procedimento cirúrgico. E aí isso pode favorecer que essas células voltem a crescer. Então, a endometriose ela é uma doença benigna, não é maligna, mas ela tem um comportamento muito semelhante. Então ela pode voltar a aparecer e dar novos focos. Um comportamento parasitológico. Exatamente. E outra coisa, às vezes a mulher faz um procedimento cirúrgico enorme e ela volta a ter, ela continua menstruando. Então, se essa mulher não tem o desejo de engravidar, muitas vezes a gente sugere para ela que ela interrompa a sua menstruação para diminuir o risco dessa recidiva da doença precoce. Quais fatores de risco? Então, a gente falou de uma possível associação genética, mas existem fatores... Então, a gente acredita que, assim, pessoas com uma dieta inadequada, pessoas com muito sobrepeso, então, existe um negócio que a gente chama de conversão periférica de estrogênio. Então, pessoas com peso muito acima, elas acabam tendo mais conversão e esse estrogênio pode estimular o desenvolvimento da endometriose. Então elas pioram. E sedentarismo. Então alimentação, sobrepeso e sedentarismo são
fatores de risco para endometriose. Estilo de vida, né? Estilo de vida é essencial. E também acaba entrando no estilo de vida, o quanto o estilo de vida interfere no tratamento. Sim, o tratamento, assim, ele é essencial. Além do tratamento medicamentoso, cirúrgico, a paciente, ela precisa colaborar, ou ela precisa se envolver e fazer a parte dela. Eu falo, não adianta nada você passar com o melhor cirurgião do mundo se você não tiver hábitos saudáveis, uma alimentação anti-inflamatória, não fizer atividade física e tiver muito acima do peso. Então você precisa levar uma alimentação mais saudável, fazer atividade física e evitar o ganho de peso. Então isso vai colaborar para a melhora do seu tratamento, sem dúvida. E endometriose e saúde mental? Pois é, isso é algo muito sério. Porque assim, a maioria das mulheres com endometriose, elas têm dores quase que diariamente, elas têm dores para ter relação sexual, ela falta no trabalho, muitas vezes ela não consegue levar uma vida social adequada, esperada. Então, as mulheres com endometriose, elas são pessoas que são muito prejudicadas pela doença. Isso traz uma perda de qualidade de vida impressionante. Então, tanto que eu falo para elas assim, a primeira coisa que eu quero oferecer para você é melhora na sua qualidade de vida. Porque assim, uma pessoa que tem dores diariamente não é feliz, não tem como ser feliz. Aliás, né, essa questão da dor, a gente entra na dor crônica. Isso. A dor crônica, o cérebro não sabe diferenciar o que é tristeza ou depressão, o que é dor. Tudo é agressão para o cérebro. Então, tem um processo que se chama malignal learning, que é um aprendizado maligno que o cérebro tem. Quanto mais dor, mais dor. Quanto mais tristeza, mais tristeza. E um alimenta o outro. Nossa, eu acho isso incrível. Porque assim, muitas vezes a gente trata a mulher com endometriose, só que ela passou tantos anos sentindo dor, mesmo eu tirando o foco da dor, ela persiste. Sim, e eu tenho os nossos receptores. Isso, eu falo que elas criam uma memória de dor. Isso, exatamente. Na verdade, os nossos receptores internos, né, eles ficam sensíveis, né, como se estou no ambiente inóspito, um ambiente inflamado, então eu preciso avisar, eu preciso deflagrar, havendo qualquer coisa. Então, mesmo que você tenha tirado o estímulo inicial, mas todo o processo, ele continua acontecendo. Então, você tem que fazer de uma forma semelhante, por exemplo, a enxaqueca. Que você tem que fazer o quê? Você tem que dessensibilizar. Isso. E aí eu acho que, por isso, a necessidade da equipe multidisciplinar, né? Porque eu falo para os pacientes que nos procuram, você passou tantos anos tendo dor que é extremamente difícil a gente resolver essa questão da sua dor. Então eu acho que precisa de um acompanhamento de um profissional que tenha a habilidade para tratar de pacientes com dor crônica, que isso é uma coisa que não é simples. E aí agora a pergunta é minha. Hoje a gente tem tido bons resultados, né, com o sistema endocannabinoide. Então, assim, é algo que tem sido muito promissor no controle da dor. Fala você agora um pouco sobre isso. Fala do endocannabinoide, depois eu falo outra parte. O sistema endocannabinoide, ele é um sistema de homeostase. Então, dentro do canabinoide. Quando que a gente ativa esse sistema? Quando a gente entra num estado de estresse. Então, uma inflamação ativa o sistema, que vai liberar as nossas, né, a anandamida e o 2-AG que a gente tem, que a gente produz, e isso gera uma ação anti-inflamatória, cuja função é a homeostase, ou seja, pegar esse corpo que está agredido, está inflamado, e trazer a normalidade, ao equilíbrio novamente. Acontece que se ocorrem muitos insultos, há uma quebra na nossa capacidade de manter o sistema endocannabinoide bem funcionante. E aí eu não consigo voltar ao meu corpo, à minha homeostase. Ah, entendi. Boa. Então, por isso que o tratamento com os fitocannabinoides, né, então, que são os canabinoides, enfim, o CBD, o CBG, o CBN, ou com THC, as pessoas pensam que é muito mais pela questão da dor, mas a dor, o efeito analgésico é muito mais o THC. Os demais, eles têm um efeito anti-inflamatório. Ótimo. Alguns mais, outros menos, né? Então, isso é uma ciência que está crescendo muito, mas
entra nessa questão de você devolver pro organismo a capacidade dele voltar Dele se equilibrar. Eu acho que um dos grandes desafios quando a gente fala de dor crônica é que a pessoa ela já se identificou tanto com a dor, ela já se identificou tanto com uma pessoa que sente dor, com uma pessoa que está incapacitada, que você reorganizar a atitude emocional, você reorganizar a emoção diante do modo de viver, o modo de se relacionar e de se relacionar consigo e com os outros, né, de estar no mundo, de ocupar os lugares no mundo, é um desafio tão grande quanto fazer ela parar de sentir dor. É um problema maior. É uma personalidade. Como é que você reorganiza? É um trauma. Como é que você atualiza, né, de um trauma desse? Você precisa se Então, reorganizar. você olha, não é um traumão lá com T grande, mas eu acho que a gente pode até falar de big considerar T's, little T's, grandes traumas, os pequenos traumas. Porque, assim, mas é um constante. Então é aquela coisa que todo dia você tá ali com aquela pitada do negócio, tá ali. Você tem uma agulha todo dia te picando aqui. Chega uma hora que aquilo é tão parte de quem você é, que vira a personalidade mesmo, né? Como Ela uma se organiza pessoa em volta que disso. ela se organiza inteiramente em volta disso. Isso, não só a relação dela consigo próprio, mas com as pessoas, com o mundo. Porque é no seu relacionamento, é no seu trabalho, é na relação com a família e é na relação interna dela. E as frustrações de não conseguir engravidar, de não conseguir, de dor, então... De se achar fraca. E aí não é só a atualização sobre si mesma, mas como ocupar um outro papel dentro das relações, dentro da vida de uma maneira em geral, Sim. que também é muito complexo, né? Porque a partir do momento que eu, sei lá, comecei um relacionamento amoroso com uma pessoa e eu sou a pessoa doente, que sinto dor todos os dias e eu preciso de cuidados e etc. E eu começo a me colocar como uma pessoa capaz, como uma pessoa que eu não sou doente, eu não vou precisar tanto do seu cuidado assim. Nós vamos começar a andar juntos agora. Você muda a dinâmica das relações. Sim. E isso, às vezes, não só para a pessoa, como para as pessoas que estão em volta, é uma dificuldade enorme de aceitar a mudança. Aquela pessoa que era frágil, de repente é uma pessoa que passou a ser... E também aquela pessoa frágil que não era demandada, de repente não mais frágil, começa a ser demandada. Eu acho que assim, e às vezes é difícil a gente passar para as pacientes a importância dela buscar auxílio de uma psicoterapia. Porque o pessoal não entende que isso causou, como você falou, um trauma ao longo da vida dela e que esse trauma ele precisa ser tratado. Então, o tratamento da dor crônica, o tratamento psicológico e o tratamento médico, né, do cirurgião, do ginecologista, eu acho que são coisas que não tem como a gente separar. Eles precisam estar juntos. Por isso que a maioria dos centros de tratamento com endometriose hoje oferece toda essa equipe multidisciplinar. Então, geralmente tem o especialista em dor, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem a fisioterapeuta, porque também a gente precisa fazer um desbloqueio dessa musculatura para melhorar os sintomas de dor. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então o que acabou acontecendo ao longo dos últimos anos? Formaram-se centros especializados onde a gente tem toda essa equipe preparada para atender essa paciente, entendeu? E também vai trazer de volta para ela as rédeas da vida dela. A ideia Inclusive, quando a gente fala de dor crônica, a gente fala dos ganhos secundários, né? Isso, então é super complexo. Isso é complexo, porque assim, a gente tem que ter muita cautela ao entrar nesse meio de dor de ganho secundário, porque tem paciente que fala, as pessoas acham que eu falo que eu tô com dor para não trabalhar, mas na verdade não, né? Então a gente tem que tomar isso, mas esse ganho secundário existe. E quando eu fico doente em casa, queira ou não, assim, é horrível sentir as coisas que eu tô sentindo, por exemplo, ter uma febre, mas eu me permito não fazer
tal coisa para o meu filho, para minha filha, que eu me cobraria em outra circunstância. Às vezes você tem um descanso. Isso não é uma falta de caráter. Acho que é isso que você está falando, de a gente colocar isso de uma forma muito cuidadosa. E às vezes é inconsciente, né? Não é de propósito. Não é de propósito. Mas, assim, mas ocorrem muitas coisas, né, nesse processo de tratamento, seja cirúrgico, seja hormonal, de uma reorganização da pessoa com ela mesma, que a gente vai precisar ajudar. Sim. Que muitas questões inconscientes vão entrar em ação ali, que podem atrapalhar. Então, por isso a necessidade de ter um profissional especializado, um psicólogo, para entender tudo que envolve essa paciente, porque às vezes o médico ele fica focado na cirurgia e aí a gente precisa de alguém que consiga entrar mais a fundo nessa parte emocional. E assim, não querendo puxar sardinha para a Dani, que é uma psicóloga que tem formação em terapia corporal, mas a gente sabe que esses casos respondem muito, muito bem às terapias somáticas. Sim, porque você faz um aumento, a gente trabalha muito com a questão da interocepção. Sim. Que é justamente essa questão de você poder entender o que está acontecendo dentro de você. Então, quando a gente fala de pacientes com dor, principalmente dor crônica, a tendência é a pessoa tentar desconectar, ficar muito mental, muito na cabeça, então as questões de ansiedade podem vir junto, ou a pessoa entrar num colapso e deprimir, né? Então a gente vê muitas pacientes com endometriose muito erráticas na vida, às vezes, porque está tentando fugir da dor, né? Ou está tentando arrumar uma causa para dor qualquer, e etc. E aí, quando você vai dando essa interocepção, você começa e é uma parte de mindfulness também, né? De tipo, então vamos ficar e vamos ver se é tão terrível assim. Geralmente, quando a pessoa começa a entrar em contato com a própria experiência, os sinais que ela recebe de dor do próprio corpo, eles são menores do que aquilo que ela estava achando que eles eram. É um tipo de dessensibilização. Né? Que é um tipo legal. Que a gente chama de dessensibilização. Então, eles são menores do que eles eram. E quando a pessoa está passando pelo tratamento e que aí a dor realmente é menor, ela começa a se atualizar dessa experiência interna que ela legal, tem. Isso, hein? Então isso que é o mais importante, né? Que é essa atualização da própria experiência interna, do próprio conhecimento. Porque senão você vai sentir aquilo que você pensa que você vai sentir. E você E precisa ela atualizar fica que já não tá mais aqui. Que já não é Então, mais fica aqui. antecipando, às vezes a pessoa sente dor porque ela está antecipando a dor. E aí ela já contrai a musculatura e tal, né? Então, Isso. Esse trabalho realmente, Poxa, é muito legal, isso é muito legal. Trabalho junto com a fisioterapia, uma série de coisas. Hoje em dia a gente tem uma parceria muito grande com a fisioterapia. Porque imagina que essa mulher, até para ela tem uma rigidez muscular, então ela precisa ter, exatamente, ela precisa ter um trabalho muscular que vai ajudar para tudo, para ela andar, para ela ter relação, para ela, enfim, para tudo. Eu acho que isso é fundamental. Esse trabalho com a psicóloga, com a fisioterapeuta é essencial para a melhora. Que é esse campo, né, da terapia somática é realmente a união da fisioterapia com a psicologia. Exatamente, é muito legal. Vou aproveitar para falar mais algumas coisas que eu acho que são importantes. A endometriose, ela assume muita culpa por dor. É verdade. Mas não é só ela que tem dor. Então eu acho que assim, o que é importante? Porque as mulheres nos buscam ajuda nossa e ela tem dor, ela acha que é endometriose. Eu costumo falar assim para ela, vamos lá. Na região pélvica, você tem o sistema reprodutor feminino. Então você tem doenças que comprometem o sistema reprodutor feminino que dão dor. A endometriose, você tem miomas, você tem doenças inflamatórias pélvicas que dão dor. Você tem o sistema gastrointestinal. Então você tem doenças intestinais que dão dor. Retocolite, doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais. Você tem o aparelho urinário. Então você pode ter doenças que comprometem o sistema urinário que dão dor. Infecção urinária, cistite, cálculos renais. Você tem o sistema músculo-esquelético. Então você pode ter dores, como você mesmo disse, que tinha dor, achava que era associada à questão muscular. Então você tem dores que são de origem musculoesqueléticas. Então o médico que trata, que recebe uma mulher com dor, o ideal é que ele investigue todas essas possíveis causas de dor. Então
como a gente falou, a mulher ela tem que ser vista de uma maneira integral. O que a gente vê hoje em dia, existe uma como se fosse a mulher fosse dividida em compartimentos. O gastro pede a colonoscopia, o urologista pede o exame de urina, o ginecologista pede o ultrassom. E aí as pessoas esquecem que essa pessoa é uma única pessoa. Então o ideal é a gente, quando vai investigar uma mulher com dor, não ter a cabeça de que a única causa de dor é a endometriose. A gente tem que investigar outras causas de dor e tratar quando for necessário. Então eu acho que isso é muito importante, a gente ver aquela mulher como um todo e não individualizar ela por compartimentos ou por sistemas. Eu acho que muito semelhante também ao que a Dani falou em outros momentos, de não deixar, a pessoa é a pessoa, ela não é a doença. Ela não Exatamente, isso é importante. E muitas vezes essa mulher que tem endometriose, ela também tem uma doença inflamatória intestinal, ela também tem um problema urinário, então as coisas elas podem... É a regra, né? Elas podem se somar, então eu acho que é importante a gente ver isso como um todo. É que a medicina, na verdade, tem como princípio que você englobe todos os sintomas em um único diagnóstico. Esse é um princípio nosso da medicina. Mas o que a gente vê muitas vezes é muito isso, né? A comorbidade. Até porque muitas vezes tem uma fisiopatologia em comum. Então, por exemplo, uma doença que tem um fundo inflamatório importante. Exatamente. Ela pode estar presente em diversas estruturas. A chance dela ter um segundo distúrbio inflamatório, então ter uma doença inflamatória intestinal e uma endometriose, aumenta. Sim, sim. Né? Então, a comunidade nesse caso é a regra. E hoje em dia, a endometriose é uma doença que ela passou por inúmeros avanços com relação ao seu tratamento. O primeiro avanço, que na minha opinião, é a equipe multidisciplinar. Então, não existe essa história de um ginecologista tratar endometriose. Não. Quem trata endometriose são todos esses profissionais. É o especialista em dor, é o psicólogo, é a nutricionista, é o fisioterapeuta, é o coloproctologista, é o urologista. Então, a paciente com endometriose, ela procura primeiro o ginecologista, que é a referência dela para uma doença que compromete o sistema reprodutor feminino. Mas quem trata a endometriose é a equipe multi. Então, esse foi um avanço. E o segundo avanço foi nas técnicas cirúrgicas. Então, na verdade, o segundo foi os exames diagnósticos, que é a ressonância e o ultrassom com preparo, que estão cada vez melhores. E o terceiro são o avanço nas técnicas cirúrgicas. Então, eu acho que assim, a paciente com endometriose hoje, ela tem um tratamento muito mais adequado do que há 20 anos atrás. Sim, mas tem algo na endometriose que me encanta, né, que me desafia, na verdade, é que, né, até acompanhando, né, sua rotina, também tem pessoas próximas a mim que são muito aprofundadas no assunto, né, Sim. Você, Fernando e tal, às vezes eu tenho a impressão de que a endometriose é uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas. Principalmente falando em relação à cirurgia em si. Às vezes de casos floridos, em termos de sintomas, você abrir... não tem nada. E na verdade você isso... Você acha que vai ser tranquilinho, você abre... Isso, entre nós que tratamos de pacientes com endometriose, existe um conceito de que assim, a endometriose, os sintomas, eles não estão associados ao grau da doença. Eles não dizem, não estão em conformidade com a gravidade necessariamente. Exatamente. Existem mulheres que têm endometriose muito grave, que são pouco sintomáticas. Em compensação, existem mulheres que têm muita dor e os focos de endometriose não são tão extensos. Então, antigamente, quando os métodos diagnósticos não eram tão bons como os atuais, a gente entrava mesmo na cirurgia e não sabia o que ia acontecer. Hoje, os métodos diagnósticos, eles dão uma grande ideia do que a gente tem, mas a gente muitas vezes é surpreendido. E por que é importante, né, a gente ter ideia do que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente precisa entrar em mais de uma equipe numa cirurgia. Às vezes entre os ginecologistas, o coloproctologista, o urologista. Então, para a gente organizar tudo isso, a gente precisa saber
o que a gente espera para aquele procedimento, o que está comprometido, para a gente organizar tudo isso. Então, isso eu acho que é importante para que a gente consiga oferecer um tratamento mais adequado para essa mulher. Também para antecipar um pouco para o paciente o que pode acontecer. Sim, né? Porque, dos riscos e tudo isso. Porque às vezes a paciente entra para uma cirurgia, né, com uma expectativa, e às vezes pode sair com uma colostomia. Na verdade, a endometriose, por ser uma doença benigna, porque quando você vai tratar de um paciente com uma doença maligna, ela aceita muito melhor que você tire o útero, as trompas e os ovários, porque tipo, eu tenho câncer. Quando você fala de uma doença benigna numa mulher jovem e que muitas vezes deseja engravidar, você tem que ter esse cuidado também de oferecer para ela um tratamento que seja um tratamento conservador. Sim. Porque assim, a minha cirurgia não pode ser mais danosa para a paciente do que a própria doença. Não pode ser mais agressiva. Eu preciso oferecer um tratamento para ela que, além de melhorar a qualidade de vida e diminuir a doença, também vai dar para ela a possibilidade de engravidar caso ela queira. Então eu preciso tomar muito cuidado que o meu ato não seja mais prejudicial para ela, do que a doença. As intervenções cirúrgicas, elas estão também mais evoluídas. Na verdade, sim. Hoje, os procedimentos cirúrgicos, a gente tem equipamentos muito mais modernos que possibilitam que a equipe cirúrgica faça um tratamento um pouco mais fino, um pouco mais com menos agressão, com técnicas que tem uma lesão tecidual menor. Então hoje os procedimentos cirúrgicos, tanto a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia laparoscópica convencional que a gente chama, como a cirurgia robótica, elas oferecem para o cirurgião uma forma de você trazer menos agressão ao organismo da paciente, você ser um pouco mais delicado, você ter um material que não vai trazer danos à estrutura da paciente. Sim. Antigamente era a cirurgia convencional, abria a barriga, a recuperação era mais lenta, ela sentia mais dor. Com o surgimento na década de 80, 90, com o surgimento da cirurgia laparoscópica, isso já teve um ganho muito grande. E ao longo dos últimos anos, os materiais utilizados nas cirurgias laparoscópicas tornaram essas cirurgias mais seguras e menos agressivas, até mesmo com relação à questão intestinal. Era comum, e hoje em dia o grande temor das pacientes que têm doença no intestino é a colostomia. É a colostomia. Você falar para uma mulher que ela tem esse risco, ela fica desesperada. E hoje, as técnicas utilizadas nos grampeamentos intestinais, tudo, fazem com que você tenha uma segurança maior e o número de colostomias é muito pequeno, em casos muito raros. Sempre que a paciente fala tem doença intestinal, a primeira coisa que ela pergunta. Por isso que eu falei, coloquei o dedinho na ferida aqui, porque é o que... Imagina você falar para uma mulher de 30 anos que ela tem o risco de ficar com uma colostomia. Isso, além de todo esse transtorno da dor, tem mais essa questão. Então, muitas vezes e alguns profissionais usam disso para oferecer medo para a paciente, o que é muito ruim. Então, assim, na verdade, o que é importante a gente falar hoje é que, assim, as técnicas são mais seguras, sim. Dificilmente a gente precisa fazer colostomia numa paciente. As técnicas mesmo de reconstrução de trânsito intestinal são feitas no mesmo tempo cirúrgico, com uma segurança maior, principalmente quando a gente tem junto com a gente bons profissionais, bons proctologistas que trabalham bem, tem uma técnica boa, entendeu? Sim, a equipe, né? A equipe faz toda a diferença. Antes, durante e depois. E eu fico imaginando aqui, porque hoje a gente fala de endometriose e é uma coisa que está mais comum a gente falar. Há 10 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar. Pois é uma doença que era muito pouco falada. E nisso a gente tem que agradecer a mídia, porque assim, felizmente, muitas pessoas famosas tiveram diagnóstico de endometriose, isso caiu na mídia, isso nos ajudou. Porque hoje, quando a pessoa sente dor, ela vem buscar ajuda.
Porque ela fala, porque eu vi na televisão que pode fulano ser. teve, que pode ser. Então, na verdade, isso teve um ganho para nós que trabalhamos com a endometriose. Então, e é isso que a gente quer fazer, que é divulgar essa informação para que as pessoas que sintam dor busquem ajuda. É ajuda adequada, né? Sim. Eu fico imaginando quantas meninas, né, não tinham endometriose. Eu tenho várias amigas que passaram, foram que descobrir com 40 e tantos que hoje anos. claramente eu lembro assim, das minhas amigas que iam parar no pronto-socorro na período menstrual. Exatamente. Hoje eu sei que Era provavelmente. e que infelizmente não tiveram seu diagnóstico. Então, isso é... A mensagem. Mulheres tentando engravidar, que ficaram anos tentando engravidar, fizeram de tudo e nunca ninguém nem Sim. pensou em diagnosticar uma endometriose. O que também, eu peço para as minhas pacientes, quando elas têm muita dor e depois têm o diagnóstico, eu falo assim: se você conhece alguém que passa por isso, fala para ela buscar ajuda, que sentir dor não é normal. Então a mensagem que eu trago para as pacientes nas minhas redes sociais, nos meus canais, é assim: se você tem dor, busca ajuda. Não é normal, alguma coisa está acontecendo. Se você procurar um profissional e esse profissional falar para você que sentir dor é normal, busca outro, porque sentir dor não é normal. Até você encontrar um que vá procurar. investigar. Exatamente. Aproveita e fala pra gente quais são os seus canais. Meus canais, tem um canal no YouTube que a gente tem alguns vídeos de Rogério.Felize, no Instagram e no Facebook também, Rogério.Felize. Já sabem onde encontrar o Rogério. E todas as informações que a gente passou aqui vão estar no nosso site, no www.tempoproprio.com.br. Até vou pedir para alguns artigos que você A gente compartilha com vocês. Compartilha Sim. com a gente. Sim, é muito. bacana a gente ter assim, quase que como uma cartilha de quando suspeitar, o que fazer, Sim. onde procurar. Onde né? procurar Então, ajuda. Fontes de profissionais, né, que se juntam para trazer informação. E uma coisa que eu acho interessante, né? Porque hoje em dia, tanto no sistema privado como no sistema público de saúde, tem serviços especializados. Então, lógico que não é em todo lugar, mas nos grandes centros, principalmente vinculados a universidades, geralmente tem serviço que atende a população do SUS. Então, para o pessoal que está nos ouvindo, porque eu moro, porque eu não tenho plano de saúde, eu consigo tratar? Lógico que consegue. Então, existem centros especializados e hoje o SUS oferece tratamento para endometriose, mesmo a endometriose complexa. Então, todas as pessoas têm acesso a esse tipo de tratamento, independente de ter ou não um plano de saúde ou da questão social, econômica. A questão é procurar ajuda. Procurar ajuda. Exatamente. Tem que ter informação. Se tivesse que deixar uma... Assim, eu acho que a gente deixou muitas mensagens aqui, acho que é super bacana, mas uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Mensagem para as mulheres jovens e que têm dor. Sentir dor não é normal. Você tem como você melhorar a sua qualidade de vida. Então eu acho que assim, as pessoas têm que viver bem. Qualidade de vida é tudo. Então eu acho que assim, a pessoa precisa buscar ajuda e ela precisa estar disposta a se ajudar. Tanto ao buscar alguém que possa ajudá-la, como em ter uma alimentação adequada, fazer atividade física e evitar os excessos. Então eu acho que a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo do tempo. Cada dia mais eu aprendo que quando você tem uma alimentação adequada, quando você faz atividade física, os sintomas associados à sua doença, da endometriose, no caso que a gente está falando, eles podem ser atenuados quando a gente faz uma alimentação boa e quando você faz... Exemplo, no caso, nosso case. Os sintomas são menos evidentes, então ela pode colaborar ativamente no seu tratamento. Eu acho que e quando você tem dor, e alguém te falar que não é nada, que quando você casar passa, ou quando você tiver filho passa, você busque ajuda, porque sentir dor não é normal, e quanto mais tempo você tem dor, pior é a sua condição depois. Exatamente. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, se conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo que a gente conversou, eu acho que tem muita mulher aí que vai precisar ouvir que o Rogério falou pra gente hoje. Compartilha.
e acompanhar a gente. Sim. Obrigada, Muito Rogério. obrigado, meninas. Obrigada. Parabéns pelo projeto de vocês.